Alô, alô, torcedor brasileiro, é hora de opinião de credibilidade, é hora de falar da polêmica envolvendo pênalti polêmico a favor do Goiás, marcado pelo Arthur Moraes, com apoio significativo do Leone Carvalho, que era o VAR nessa partida em questão. Infelizmente o Goiás venceu a partida por 1-0, gol marcado pelo goleiro Tadeu, que também brilhou, fez algumas defesas milagrosas. Agora o detalhe é o seguinte, não foi pênalti. O árbitro do jogo, o Arthur Moraes, teve essa sensibilidade dentro do campo, porém, como ele foi acionado, ele foi checar na cabine do VAR e voltou com outro pensamento. O que acontece? O pênalti não aconteceu e o Anápolis foi penalizado 2 vezes. Por quê? Teve o pênalti, o Anápolis sofreu o gol de pênalti marcado pelo Tadeu e o zagueiro do Anápolis, Igor Souza, um dos grandes jogadores do Anápolis nessa temporada até o presente momento, foi expulso. O Anápolis não vai poder contar com esse jogador na próxima partida, nessa quarta-feira, contra a equipe do Goiânia. E um detalhe, o jogador do Goiás, o Breno Herculano, errou o chute. Chutou mascado sozinho praticamente, porque ele realizou o chute antes. Aí quando ele parou para chutar e finalizou, chegou o zagueiro do Anápolis que tomou a frente. Eu já vi alguns pênaltis dessa forma serem marcados, entretanto sem a presença do VAR. Com o VAR acionando, eu tenho a impressão que um pênalti foi acionado pelo árbitro Anderson Daronco. O VAR acionou, mas aí o Anderson Daronco, como tem personalidade, foi e não marcou a penalidade. Infelizmente, o Arthur Moraes não teve essa mesma personalidade e seguiu a orientação do Leone Carvalho, que de fato o VAR faz a orientação. Ele mostra um lance que o árbitro ainda não tenha visto ou não tenha um ângulo suficiente para ver o que de fato aconteceu. Eu confesso para vocês que eu estava trabalhando nesse jogo, na equipe Geração do Esporte, como narrador esportivo, e na hora do lance ao vivo, eu só vi um jogador errando o chute. Chutou e eu falei, perdeu a melhor chance do jogo. Quando, naturalmente, seria cobrança de tiro de meta, eu dei uma piscada, dei uma olhada no monitor, tal, perdi o raciocínio. Quando eu voltei, estava o jogo parado. Perguntei à minha repórter, o que está acontecendo? Ela falou, jogo parado. O árbitro vai checar uma penalidade. No momento que ela falou, ele se direcionou para o VAR. E eu fiquei pensando, o que aconteceu? Foi uma agressão? Foi outro lance? Porque no lance que foi finalizado agora há pouco, do chute do Breno Herculano, nada aconteceu. Infelizmente, como o lance ao vivo você não tem aquela clareza de fato que aconteceu, para poder firmar a opinião, olha, eu não vi pênalti. Eu fiquei tranquilo, fiquei na minha, não polemizei, mas aí com as imagens que chegaram, ficou evidente que o pênalti não aconteceu. O Anápolis foi penalizado duplamente, porque perdeu o jogo, perdeu um jogador que foi expulso e vai fazer falta em outra partida contra a equipe do Goiânia. Infelizmente, o que acontece? Quando o jogador erra, quando o centroavante não marca seus gols, quando o goleiro falha, ele sofre uma penalização, às vezes perde a posição, deixa de ser titular. A arbitragem, no caso aqui do Arthur Moraes e do senhor Leone Carvalho, tem na arbitragem que falam que eles vão para a geladeira, né? Mas às vezes é um período curto. Nesse caso aqui, por ser um erro grosseiro, um erro infantil, um erro juvenil, que qualquer árbitro que tem experiência sabe que não foi pênalti, eu não sei o que aconteceu que interferiu nessa marcação.